amigos vestibulandos, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Dagoberto e neste vídeo vamos dar continuidade à terceira parte da nossa aula, a estrutura do texto narrativo. Neste vídeo nós vamos observar o enredo, o tempo e o espaço. Bora lá? Nesta tela nós vemos o primeiro elemento da categoria da narrativa, ou estrutura da narrativa, que é a ação, também conhecida como enredo ou argumentos, e é composta pelo quem, o que, o como e o porquê. O quem é a apresentação das personagens, o que seria o tema da história, né? Ou as ações, praticamente a apresentação do que vai acontecer na história. O como, que é o conflito, é o problema que se instala para que os personagens possam resolvê-los. E o porquê, que é o clímax, é a resolução do problema. Eu quero chamar a atenção para uma expressão que eu coloquei do lado esquerdo da tela, é uma expressão grega chamada Deus ex machina, que é Deus surgido da máquina. Na Grécia Antiga, os escritores, principalmente os teatrólogos, né, os dramaturgos, às vezes inventavam histórias muito mirabolantes e depois ficava difícil de concluir a história. E aí eles criaram uma estratégia que era amarrar um ator por cordas e descer esse ator no meio do palco como se fosse um deus, e ali ele resolveria todos os problemas dos personagens. Isso ficou conhecido como Deus ex machina. Na modernidade, o cinema e as telenovelas também aproveitam desse estratagema inventado pelos dramaturgos gregos. Geralmente são situações assim, a menina, a personagem, a protagonista é pobre, aí ela se apaixona por um rapaz mais rico, e enfim, se estabelece aquele conflito entre ela e a família do rapaz, e de repente aparece uma herança na vida dessa moça que faz com que ela fique na mesma classe social do rapaz, e aí ela passe a também poder encarar situações de igual para igual, né? Qualquer semelhança com Maria do Bairro não é mera coincidência. Então, o Deus ex machina é isso, são soluções mirabolantes que os escritores usam para poder ou alavancar a história ou para dar um desfecho na história. Na literatura brasileira, nós temos um exemplo assim leve de Deus ex machina com a Aurélia, de Senhora de José de Alencar. A Aurélia, né, não vou dar aqui o spoiler, vocês vão ter que ler o livro, num dado momento ela fica rica. Ela fica rica e aí aparece um avô que deixa ela milionária, e com esse dinheiro ela pode pôr em curso plano de vingança contra Fernando Seixas. Vou deixar aí vocês, né, com curiosidade para ler. Senhora do José de Alencar. Vamos então agora passar para os dois últimos elementos da narrativa neste vídeo, né? Que é o espaço e é o tempo. O espaço ele pode ser geográfico, sociocultural, psicológico e mítico. O geográfico é o espaço real, é aquele espaço que a gente vai no mapa e consegue achar aquele lugar. O sociocultural é os espaços onde os personagens se convivem, eles convivem entre si. Aí a gente pode pensar numa praça, numa escola, no local de trabalho, na igreja. Ou seja, são locais onde os personagens se reúnem fora da casa dele. Hoje, né, nós fazendo aí um trocadilho com a situação que nós estamos vivendo, os espaços socioculturais estão cada vez mais restritos, porque a gente não pode mais aglomerar
Então, a internet agora pode-se dizer que é um espaço sociocultural, porque é pelo meio dela que nós podemos nos relacionar, né? Conversar um com o outro e está proporcionando, inclusive, nosso encontro agora, né? O espaço psicológico é quando o personagem começa a pensar, filosofar, sonhar, imaginar, fazer digressões, né? Suposições. Então, o espaço psicológico acontece dentro da cabeça da personagem. E geralmente ele sonha, devaneia, né? E os verbos são imaginar, pensar, sonhar. Sempre aparecem esses verbos sensitivos, né? Ligados à sensorialidade também. O espaço mítico é o espaço inventado, é o espaço que não existe, que a gente não encontra no mapa, que é diferente do geográfico. Exemplos de espaço mítico: o Mágico de Oz. Essa terra de Oz não existe, foi uma invenção ali do escritor que escreveu essa história, mas a gente não consegue achar a terra do Oz no mapa mundi, né? Não existe isso. Na literatura brasileira, Érico Veríssimo lança a mão desse recurso quando ele elabora um romance chamado Incidente em Antares. Antares, se a gente for no mapa do Brasil, especificamente no Rio Grande do Sul, você não vai encontrar essa cidade, porque essa cidade não existe. Ou seja, é um espaço mítico em que o Érico Veríssimo inventou apenas para poder criar uma história e fazer com que os personagens ali se movimentassem, né? Depois nós temos o tempo cronológico. O tempo cronológico ou linear é aquele tempo sucessivo. Então, a gente percebe que há manhã, tarde, noite, né? Ano após ano. Geralmente, por exemplo, num capítulo, a personagem encontra a outra, fala bom dia, aí passa umas 2, 3 páginas, ela fala boa tarde, a outra responde boa tarde, aí depois passa umas 2 ou 3 páginas, diz que ela já está à noite no jantar. Então, aí você percebe que houve uma sucessão linear de tempo, manhã, tarde e noite. Isso é chamado de tempo cronológico. O tempo psicológico também acontece na cabeça da personagem. Então, geralmente, ela está numa cena, ela para e começa a relembrar coisas do passado. Ali, ela volta para o tempo psicológico. Ou ela projeta no futuro, também é tempo psicológico. O tempo mítico é o tempo do Era uma Vez, que é o tempo das histórias da carochinha, das histórias infantis, né? Ou seja, é um tempo também que a gente não consegue determinar realmente quando aconteceu, e o tempo mítico tem uma particularidade. O tempo mítico é aquele tempo do eterno retorno. Por isso que as crianças gostam tanto de história infantil, porque você pode voltar a contar de novo, e de novo, e de novo. Então, a história, é o tempo do eterno retorno, tempo mítico. Nós temos o tempo histórico, que quando o escritor associa algum evento histórico real que aconteceu com a história que ele está contando. Vem aí mais um exemplo de Machado de Assis. Machadão dá vários exemplos para nós. Eu vou citar Machado de Assis nas nossas aulas assim, até esgotar. Naquela cena em que o Brás Cubas, em Memórias Póstumas, ele atinge a adolescência e começa a ter um caso com a Marcela. Aí aquilo aconteceu bem no ano que o Brasil se tornou independente, em 1822. Então, qual é a metáfora? O Machado de Assis quer dizer que tanto Brás Cubas quanto o Brasil se iniciam na vida, né? O Brás Cubas inicia na vida de homem, de garoto inconsequente que ele era, e o Brasil inicia a vida como nação independente de Portugal, né? Os dois são jovens iniciando a vida. O tempo simultâneo, eu gosto de explicar o tempo simultâneo.
Porque no texto escrito, no texto verbal, é difícil de entender o texto simultâneo. A não ser quando a gente acha assim um enquanto isso, né? Aí a gente consegue perceber. Mas às vezes não dá, tem que ter uma abstração muito grande. Mas o cinema e a televisão nos ajudam a entender o tempo simultâneo. Imagine a cena de um personagem no telefone, num espaço, e um outro personagem ao telefone, num outro espaço, um falando com o outro ao mesmo tempo. Então, eles estão em espaços diferentes, mas a ação está acontecendo ao mesmo tempo, ou seja, são ações simultâneas. Isso é exemplo de tempo simultâneo, tá ok? Depois nós temos flash forward. Flash forward é quando o escritor avança no tempo. Então, a história está aqui no tempo presente e de repente ele faz uma reviravolta e joga a história lá para frente, 2, 3, 4 anos lá na frente. Ou um mês, ou um dia, né? Ou horas às vezes. Ele antecede, como se fosse, ele adianta a fita, né? Que agora não existe mais isso, mas parece que ele muda o ponto, passa mais para frente. Em oposição, nós temos o flashback, que é quando ele retrocede, ele volta para o passado. Novamente, Machado de Assis com Memórias Póstumas de Brás Cubas. O livro começa, a história começa com Brás Cubas na cama, morrendo, né, já no leito de morte. Ele reencontra a Virgília, aí depois dali ele volta para a infância. Aí há um flashback. Depois, ao longo do livro, volta de novo para o presente, tempo presente. Aí depois tem flash forward. O Memórias Póstumas de Brás Cubas praticamente tem quase tudo, viu, gente? Então, o que mais marca é o flashback dessa volta, porque é o que marca o início do livro, mas também tem o flash forward, tem o tempo simultâneo. O bom é assistir o filme do André Klotzel, que é a versão assim de filmografia sobre o Memórias Póstumas de Brás Cubas mais bem feita. Quem puder assistir, assista. E eu, ao longo do nosso curso, vou postar esse vídeo no Classroom. E tem o tempo chamado em média res, que é quando a história começa no conflito. Né, não tem apresentação da personagem, nem do tema, que é o que, não tem. A história já começa no conflito. Geralmente são cenas de luta, de briga, de guerra, e aí isso é para dar um movimento na narrativa. Os contos geralmente começam em média res, ou seja, começa no conflito. E aí depois até às vezes tem um flashback, ou seja, o escritor volta no tempo para explicar o quem, o que, mas geralmente contos começam no in media res, ou seja, no meio do conflito, e quando o escritor quer dar uma movimentada na narrativa, né, pegar o espectador ou o leitor para assistir o filme ou ler o livro, para prender a atenção do espectador ou do leitor, ele começa em média res. Crianças, isso foi o que eu tinha por este vídeo e aguardo vocês no próximo, tá ok? Um abração, até mais.